vamos conversar com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e cientista político Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, a gente acompanhava aqui há pouco a edição, uma síntese do que foi a CPI ontem, com o depoimento do empresário Marcos Tolentino, que é acusado e tem indícios fortíssimos de ser o sócio oculto do Fibbank, que apesar do nome não é banco, mas mesmo assim deu uma garantia ali no contrato das negociações da compra da Covaxin de 81 milhões de reais. E mais uma vez mostrou-se a ligação de um dos depoentes da CPI, de uma das pessoas envolvidas nessas negociações, com o deputado federal e o líder do governo, Ricardo Barros. Como é que você viu essa sessão de ontem e também o acumulado até agora da apuração da comissão da CPI da Covid no Senado, Nicoli? Ô, Glauco, o depoente de ontem, Tolentino, né, proprietário, aliás, muito provável proprietário da Fibbank, que não é bem um banco, né, mas deu praticamente garantias para que essa vacina fosse comprada. O problema dele é que ele tem muitas relações com Ricardo Barros, né? E além dele ser responsável, então, pela intermediação, né, ou algum tipo de apoio financeiro à compra de uma vacina superfaturada, ele foi conduzido à CPI com o objetivo de promover investigações de outros contratos da Fibbank, ou apoios, aportes financeiros que eles fizeram para compras de outros insumos por parte do Ministério da Justiça, aliás, da Saúde, perdão, e que foi intermediado também pelo Ricardo Barros, né? Então, nessa praticamente última semana, né, da CPI, figuras-chave estão sendo convocadas com o objetivo de colocar em contradição as afirmações de figuras importantes como Ricardo Barros, por exemplo, né? Mas são afirmações que são colocadas em contradição com aquilo que foi exposto nos meses anteriores, né? Ou seja, o Tolentino ele se presta ao estar, né, presente na CPI a demonstrar que Ricardo Barros, de fato, tem uma série de complicações envolvendo compras superfaturadas e contratos superfaturados dentro do Ministério. Então, de fato, à medida que ontem, o Tolentino, se propôs a, a se manter em silêncio ou não dar muitas das respostas, isso implicava na ideia, e isso praticamente foi demonstrado pelos senadores, que há relações íntimas entre Tolentino e Ricardo Barros, e, consequentemente, houve facilidades de entrada, né, aliás, da compra, né, de insumos superfaturados no interior do Ministério, né? Então, o que nos aguarda e o que nós estamos esperando, de fato, são os relatórios finais que surgirão semana que vem, né? Já que a CPI agora ela está, de fato, no final da sua última fase, e ontem nós tivemos, sim, a apresentação de um relatório produzido por uma série de juristas, entre eles Miguel Reale Júnior, né? Em que elencaram uma série de crimes de responsabilidade do presidente Bolsonaro, né? E eu acho que esse foi a principal pauta, né, dos jornais ontem, né? Ou seja, o Bolsonaro, ele provavelmente, com o relatório da CPI e com o aval de importantes juristas, não apenas o Miguel Reale Júnior, né, mas o Miguel Reale Júnior encabeçou um relatório que servirá, né, de base para o relatório final, o próprio relatório final da CPI, em que crimes como crimes contra a humanidade, charlatanismo e até mesmo ações contra a saúde pública deverão sim produzir efeitos gravíssimos, né, para a manutenção do governo Bolsonaro, né? E tudo que nós vimos nas últimas semanas, né, envolvendo a tentativa de golpe de Bolsonaro, a tentativa bem frustrada, os eventos 7 de setembro e até mesmo a, a medida provisória, né, que atenuava o papel ou a criminalização das fake news, foi uma cortina de fumaça de Bolsonaro com o objetivo de desviar a atenção da mídia, e nesse sentido ele conseguiu fazer isso, mas desviar a atenção exatamente para o final dessa CPI. Né? Semana que vem nós teremos um relatório elaborado por senadores,
demonstrando então os crimes de responsabilidade de Bolsonaro. E hoje a situação de Bolsonaro é muito mais difícil dentro do Senado e do Congresso também. Partidos que antes o apoiavam, ou mesmo senadores e deputados que cegamente assinavam embaixo nas múltiplas besteiras que Bolsonaro fazia e dizia, hoje já não estão mais ao lado do presidente. O melhor exemplo disso foi o que aconteceu na live de quinta-feira da semana passada de Bolsonaro, em que pela primeira vez nenhum deputado, senador ou mesmo ministro estiveram ao lado do presidente da live, né? O que vai mostrando o seu isolamento. E fora, literalmente, o Bolsonaro, semana passada, abaixa a cabeça para os outros poderes, né? Pede ajuda para o Temer. Então, o Bolsonaro está cada vez mais encurralado. E tem a impressão que o relatório que será produzido pela CPI na semana que vem será decisivo para os próximos meses de Bolsonaro. Ou, de fato, ele fica totalmente isolado e não consegue alavancar nenhum novo projeto político, né, dentro do Congresso Nacional, ou será deposto, né? Mas, ao que tudo indica, né, a conversa com Temer serviu exatamente para que o Bolsonaro se transformasse num presidente sem poder, né, apenas ocupando um cargo, enfim, e não exercendo nenhum tipo de ação e capacidade de governar. Agora, em relação a essa movimentação das forças políticas em torno do Bolsonaro, né, você falou que alguns ministros, alguns políticos, inclusive, já hesitam em aparecer publicamente ao lado do presidente, mas o impeachment, na prática, ele não anda. E tem uma narrativa, né, para homenagear aqui o senador Marcos Rogério, que usa bastante esse termo na CPI da Covid, que tem sido bastante recorrente na mídia tradicional, principalmente nos últimos 2 dias, é que o impeachment não anda por culpa do PT. O PT que assinou pedidos de impeachment de Bolsonaro, quando era deputado assinou pedidos de cassação do então deputado Jair Bolsonaro e que foi ao Supremo inclusive pedindo que o pedido de impeachment, o processo de abertura de impeachment seja aberto pelo deputado Arthur Lira, não estaria interessado nesse impeachment. É lógico que todos os partidos fazem cálculo eleitoral, mas eu acho curioso que se hoje tivesse impeachment, os 52 deputados do PT certamente votariam a favor, enquanto outros partidos, por exemplo, como o PSDB e o PSD, cujas lideranças na semana passada falaram que iam discutir o impeachment, que poderiam apoiar o impedimento do presidente Bolsonaro, nada fazem. Como é que você vê esse tipo de análise que é bastante corrente agora na mídia tradicional, Nicoli? Bom, o fato é que conduzir ou não adiante o processo de impeachment depende hoje muito mais do Centrão. Aliás, historicamente, desde a redemocratização, sempre dependeu, né? Seja para barrar um processo ou mesmo conduzi-lo à frente, né? Foi assim com Collor e assim com a ex-presidenta Dilma, né? Mas é um grande equívoco, né, associar ao PT, né, qualquer barragem assim da proposta de impeachment, né? Isso não faz o menor sentido. Na realidade, o Centrão hoje ele está muito dividido. De fato, apenas políticos, né, muito específicos estão relacionados ao Bolsonaro e ainda o defendem, mas já não há consenso entre os partidos, né, sobretudo os de Centrão. Nós vimos essa semana também um deputado bolsonarista que anunciou que deixou de conversar com o Bolsonaro porque perdeu a esposa, né, pela Covid, e o atacou, né, por conta da falta de sensibilidade do presidente. Então, tudo isso vai mostrando que a opinião dos congressistas ela é muito influenciada pela mídia, né, e pelas pressões da sociedade. E o que nós vimos na última semana também foi uma decepção generalizada de muitos bolsonaristas lunáticos e irracionais em relação ao circo que foi montado por Bolsonaro em torno do 7 de setembro, que não teve grande êxito, né? À medida que muito barulho foi feito, de fato houve muitas pessoas nas ruas, principalmente em São Paulo, alguma coisa em Brasília, mas não foi o suficiente para que Bolsonaro conseguisse levar a cabo, né, o seu projeto de poder, que era, de fato, promover uma ditadura e o encerramento do regime democrático. Então, hoje, Bolsonaro é motivo de piada, né, de vários setores da sociedade, inclusive entre os próprios bolsonaristas mais radicais,
o que mostra o isolamento do então presidente. E esse isolamento ele abre um campo fértil, né, para que os partidos que antes o apoiavam de forma quase que absoluta, hoje já não tenham mais a mesma postura, né, e já reflitam sobre a possibilidade de um golpe. Essa semana, né, aliás, ontem mesmo, surgiu um vídeo em que, na casa, curiosamente, de Najir Narras, né, inclusive dono de uma empreiteira, né, enfim, com vários problemas na justiça, mas dentro da casa de Najir Narras, a gente não pode esquecer que havia o Kassab, presidente do PSD, né, e o próprio Michel Temer. E a questão que fica é o seguinte, né, que ou a partir de agora o Bolsonaro ele aceita o governo do Centrão, né, o Centrão que passa a governar de fato, e se ele voltar a fazer barulho, né, e ameaçar os poderes, certamente a paciência do Centrão e desses grandes partidos do Centrão se esgotou, né, o que certamente conduzirá a um processo de impeachment. Hoje, então, Bolsonaro está em cima do muro. Qualquer passo equivocado poderá resultar no processo de impeachment. Afinal de contas, o relatório da CPI já praticamente está confeccionado e a gente não pode esquecer também das palavras de Arthur Lira, né, que até alguns meses atrás dizia que ainda era muito cedo para alavancar o impeachment e que seria necessário, sim, aguardar, né, o desfecho da CPI. E esse desfecho será na próxima semana, né? Vamos ver no que vai dar, mas vejam que Bolsonaro, né, desde o dia 7 de setembro, ele não se manifesta com tanta radicalidade mais, né? Então, de fato, ele abaixou a cabeça para o Centrão, e quem governa hoje é o Centrão, e o Temer foi uma figura fundamental. Curiosamente, o Temer governa hoje sem ter o cargo de presidente, né? Como fez em outras oportunidades. Inclusive nesse jantar ali do Michel Temer tinha empresários de comunicação, tinha o Najir Narras, tinha algumas outras figuras do jornalismo brasileiro e pegando bem ali os integrantes daquela mesa, todos homens com uma certa idade, todos brancos, né? A gente percebe por que também o Bolsonaro ainda não sofreu, ainda não teve uma abertura de processo de impeachment na Câmara, Nicoli. Sim, né? É importante a gente não perder de vista que a Dilma Rousseff caiu por muito menos e com um processo absolutamente duvidoso. E curiosamente feito pelo próprio Miguel Reale Júnior com Janaína Pascoal, que hoje é deputado estadual em São Paulo. Aliás, essas duas figuras estão em confronto hoje, né? Porque ambos haviam assinado o documento e um parecer, melhor dizendo, contra Dilma Rousseff, né? Em que ela era acusada por pedaladas fiscais. E óbvio que pelo fato dela ser mulher, né, presidenta, primeira presidenta, houve uma série, né, de construções machistas e que acabavam mostrando, sim, os interesses, né, da nossa elite enfim, e dos grandes empresários brasileiros, no objetivo de tirar o PT do poder, custasse o que custasse. Só que hoje isso cria uma situação muito difícil, né, porque os crimes de Bolsonaro são muito mais claros e evidentes, né? Não há o que contestar, né? Crimes relacionados à necropolítica, genocídios, né? Como quiserem chamar, enfim, falta de capacidade, né? De agir em relação à pandemia. Então, de fato, isso coloca uma série de juristas, inclusive pessoas e partidos que votaram a favor do impeachment da Dilma, mas a situação de todos esses atores políticos hoje é de fato complicada, porque eles precisam dar uma resposta à sociedade, né? E não faz o menor sentido, enfim, aprovar um processo de impeachment contra a Dilma, sendo que as provas eram duvidosas e teses e mais teses, né, demonstravam que não era um crime de responsabilidade. E agora a gente tem, de fato, diante dos nossos olhos, com Bolsonaro, um crime que é, de fato, de responsabilidade, né, que envolve a morte de quase 600 mil brasileiros, fora a utilização de remédios sem eficácia nenhuma. Então, esse relatório que surgirá na CPI semana que vem, ele é o primeiro passo. Primeiro, para que a gente possa já começar a pensar num processo de impeachment muito bem fundamentado. E segundo, esse relatório, é bem certo, será conduzido para instâncias e cortes internacionais, como o Tribunal Penal Internacional, o Tribunal de Haia, em que certamente Bolsonaro não escapará e provavelmente receba duas punições. Primeiro, contra crimes de genocídio contra os indígenas, né? A gente não pode esquecer disso.
E segundo, crimes também contra a humanidade, mas envolvendo a nossa sociedade como um todo e os quase 600 mil mortos. Então, todas as palhaçadas e pataquadas, né, elaboradas pelo Bolsonaro, hoje se tornaram mais evidentes para a sociedade, por conta da CPI. Ela teve um papel relevante, né, inclusive na caracterização de um desgaste da figura do presidente, mas esse relatório acaba sendo essencial para que ele possa ser conduzido às discussões na Câmara, né, e também no Senado, exatamente para alavancar um processo de impeachment, né? Então não faz mais sentido, né, defender Bolsonaro, aliás, nunca fez, mas o que se evidencia é a ideia de que há sim crimes de responsabilidade e crimes que são muito mais claros, evidentes, com provas, enfim, abundantes sobre os crimes de genocídio de Bolsonaro. Tem toda uma discussão jurídica, né, se foi ou não foi genocídio, porque geralmente o que caracteriza o genocídio é quando uma maioria étnica, uma cultura dominante, esmaga uma minoria, né, e a mata, e a elimina. Mas como o Bolsonaro, de fato, deve ser incriminado e responsabilizado pela morte de 600 mil pessoas, né, a gente usa o termo genérico genocídio, né, mas parece que um filósofo, né, do Camarões, chamado Bambê, ele define melhor o termo, e algo que se aproxima com o que o Bolsonaro fez, e deveria ser a necropolítica. A necropolítica ela ocorre quando o governo escolhe quem deseja matar e de que forma será morto. E no caso que nós vimos, né, foi um total desdém do governo Bolsonaro em relação aos mais velhos, por exemplo, né? Quantas vezes nós não ouvimos de Bolsonaro que quem deveria morrer deveriam ser pessoas mais velhas, ou então iria morrer uma porcentagem pequena e a vida seria assim mesmo, e paciência, né? Esse tipo de discurso se assemelha muito dos nazistas, quando eles incentivavam, sobretudo através do uso de meios de comunicação como o cinema, incentivavam a eliminação de deficientes, a eliminação, enfim, de homossexuais, bissexuais, marxistas, ciganos, judeus. Então vejam que nesse caso, de fato, o Bolsonaro se aproxima, né, de políticas nazifascistas, né, em que o governo exerce, sim, não só um genocídio, mas, no caso específico, uma necropolítica, escolhendo quem deveria morrer, né? E o governo não incentivou políticas simples, né, desde o uso de máscaras, distanciamento social, enfim, afirmou que, tomando a vacina, as pessoas poderiam se tornar jacarés. Então, óbvio que isso atinge, sobretudo, a percepção de pessoas que, enfim, confiam no presidente, né, e muitas vezes não tem boa instrução, ou baixa instrução, ou pouco acesso à informação. Então, óbvio que já há muitos estudos mostrando que, pelo menos, desses quase 600 mil mortos aqui no Brasil, nós poderíamos ter poupado em torno de 500 mil vidas, caso o Bolsonaro tivesse tomado as atitudes corretas, principalmente de incentivo ao distanciamento e uso de máscaras. Então, está configurado, sim, um crime contra a humanidade. E crimes contra a humanidade são atentados contra a vida. E o direito número 1, né, de toda a sociedade, porque nós vivemos em sociedade, por que existe Estado, isso vem desde o contratualismo do século XVII na Europa, né? E a ideia é que, enfim, vivamos ou não numa democracia, o objetivo número 1 de qualquer governo é garantir o direito à vida. É por isso que existimos e vivemos numa sociedade, né? Esse é o fator determinante para que a gente aceite a existência de um governo. E Bolsonaro, vejam, não agiu a favor do direito à vida, né? Aliás, desdenhou da vida de muitos brasileiros. Então, isso configura claramente um crime contra a humanidade, um genocídio ou uma necropolítica, como quiserem chamar. Nicoli, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu agradeço o convite e boa semana a todos. Boa semana. Conversamos aqui com o professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e cientista político Paulo Nicoli Ramires. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.